Eita, que a nossa festa não pode acabar. Então nós vamos com mais dicas de língua portuguesa, porque afinal de contas ainda estamos em pandemia, meu povo. E eu fiquei devendo aqui o final das orações adverbiais, né? As orações subordinadas ficaram faltando as adverbiais. Portanto, pegue a cadeira, sente e venha comigo na primeira viagem em relação às orações adverbiais. Por que primeira? Porque eu vou dividir esse vídeo em duas etapas, porque senão fica muito longo, já que as orações adverbiais são 9, tá certo? Então vamos começar, vamos ver as primeiras delas. Então, meu povo, nós vamos começar entendendo o que são orações adverbiais. Logo, vamos trabalhar aqui o conceito. Afinal de contas, o que é uma oração adverbial? Aqui está falando pra gente, ó. Uma oração subordinada adverbial é aquela que exerce a função de adjunto adverbial. Então, a oração adverbial é aquela que vai funcionar como um adjunto adverbial. Lembra dos adjuntos adverbiais? Não. Depois você dá uma pesquisada, mas depois eu acho que vou fazer um vídeo falando só sobre termos da oração. O adjunto adverbial é aquele trechinho da oração que nos passa a ideia de tempo, modo, condição e por aí vai, tá certo? Então, quando a gente tem uma oração adverbial, nós temos uma oração cumprindo o papel que seria de um adjunto adverbial. Então, ela vai estar expressando uma circunstância. Dos adjuntos adverbiais que existem, que são centenas, sei lá, um monte, 9 podem ser transformados em orações adverbiais. Quando essas orações são desenvolvidas, elas serão introduzidas por uma conjunção subordinativa, tá certo? E essas orações serão classificadas de acordo com essa conjunção ou de acordo com a locução conjuntiva que a introduz. Então, para você classificar uma oração adverbial, você vai ter que prestar atenção na conjunção ou locução conjuntiva que introduz essa oração. Além, é claro, de prestar atenção na ideia expressa por ela. Porque existem algumas conjunções que se repetem, locuções conjuntivas também, que vão se repetir. Então, mais do que decorar as conjunções, você tem que ficar conectado na ideia que a oração transmite. Vamos entender aqui a lógica da oração adverbial. Olha só, nesse exemplo aqui, ó, no primeiro exemplo, nós temos aqui: naquele momento senti uma das maiores emoções da minha vida. A pessoa sentiu a maior emoção da vida dela em um determinado momento, tá certo? Então, esse trecho que indica quando ela sentiu a emoção, a gente chama de adjunto adverbial. Seria um adjunto adverbial de tempo, que está dando a ideia de tempo. No trecho logo abaixo, nós também temos uma ideia de tempo. Ó, a pessoa sentiu a maior emoção da vida dela em que momento? Quando vi a estátua, ou seja, quando viu a estátua. Esse foi o momento da emoção. Qual é a diferença do segundo trecho para o primeiro? É que nesse segundo nós temos um verbo e temos aqui, ó, uma conjunção. Logo, nós temos uma oração. Essa oração está dando ideia de tempo. Então, ela está substituindo um adjunto adverbial. Logo, ela é uma oração adverbial. Entenderam? Então, oração adverbial é aquela que cumpre o mesmo papel de um adjunto adverbial. Sabendo o conceito de oração adverbial, vamos às classificações dessas bonitinhas. Como eu disse para vocês, elas são classificadas de acordo com a conjunção, a locução conjuntiva que as introduz, ou de acordo com as ideias, com o que elas expressam, com a circunstância que elas transmitem. Então, para começar, vamos falar da oração causal. O que é uma oração adverbial causal? A oração adverbial causal é aquela que indica, que passa a ideia de causa. Ela vai apontar a causa do que foi expresso na oração principal. Então, você tem a oração principal, que passa uma ideia, e a oração adverbial vai indicar a causa que levou àquela ideia que já foi expressa.
tá? A principal conjunção causal é o porquê, tá certo? Mas nós temos outras. Essa oração também pode vir introduzida pelas palavras pois que, já que, blá, 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 e pela palavra como. Mas a conjunção como só terá valor causal se ela vier no início da sentença. Então, se você estiver fazendo uma prova, estiver fazendo alguma coisa e pediram ali para você classificar a oração ou identificar a circunstância e apareceu a palavra como, lembre-se, a palavra como só tem valor causal, ou seja, só indica causa se ela estiver no início da frase. Se ela estiver no meio, ela não traz a ideia de causa, então ela vai ser qualquer outra coisa, menos causal. Qualquer outra coisa é muita coisa, né, gente? Mas ela não vai ser causal. Vamos aos exemplos das orações causais. Ó. As ruas ficaram alagadas porque a chuva foi forte. Ó. Qual foi a causa do alagamento? A intensidade, a força da chuva. Olha o como aqui, ó, no início da frase. Como ninguém se interessou pelo projeto, não houve alternativa a não ser cancelá-lo. Então o projeto foi cancelado. Qual foi a causa do cancelamento? A falta de interesse pelo próprio, né? Então observa que aqui está dando ideia de causa. Por isso que ela está no início, a palavra. Já que você não vai, eu também não vou. Eu também. Qual é a causa de a pessoa não ir? O fato da outra também não estar indo. Ó, já que, certo? Atenção a essa aqui, ó. Por ter muito conhecimento, é sempre consultada. A pessoa é sempre consultada. Qual é a causa de ela ser sempre consultada? A causa é o conhecimento que ela tem. Tranquilo? Próxima oração é a oração consecutiva. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o nome da oração já indica a ideia que ela transmite, né? Então, o que é uma oração consecutiva? A oração consecutiva é aquela que indica a consequência do que foi expresso na oração principal. Então, mais uma vez, você tem uma oração que indica um fato e a oração adverbial vai indicar a consequência daquele fato que já está expresso em outra oração. Quais são as principais conjunções? A oração consecutiva, geralmente, ela começa com que, esse que é do balacobaco, porque ele aparece praticamente em todas, tá? Que, de forma que, de sorte que, e assim sucessivamente. E essas estruturas aqui, ó, gente, tão que, tanto que, tamanho que vão aparecer. Uma lá na principal e o quezinho introduzindo a oração consecutiva. Tanto é que o que ele se torna a principal conjunção consecutiva, quando ele vem antecedido de tal, tanto, tão e tamanho, tá certo? Então vamos aos exemplos aqui, ó. É feio que dói. Olha só, que dói. Qual é a consequência da feiura da pessoa? É a dor, né? Coitado. Nunca abandonou seus ideais, de sorte que acabou concretizando. Ó, a pessoa nunca desistiu do que queria. Qual foi a consequência de ela não ter desistido? A concretização dos sonhos, ó. De sorte que. Olha a consequência, a ideia de consequência. Presta atenção nessas ideias que você pode usar na sua redação lá do Enem, tá? Não consigo ver televisão sem bocejar. Ó, qual é a consequência da pessoa ver televisão? É o bocejo, tá certo? Nesse caso aqui, a oração está reduzida, né? Que você vê que ela está com o verbo no infinitivo, ou seja, o verbo não está conjugado. É um assunto para outra aula. E o último exemplo, sua fome era tanta que comeu com casca e tudo. Ó, essa é a construção mais comum de uma oração consecutiva. Sua fome era tanta que, ó, tanto que, olha qual foi a consequência da fome absurda da pessoa. Comer lá a fruta com casca e tudo. Então, a fome gerou uma consequência, tá certo? Então, a oração consecutiva é essa que dá a ideia de consequência do que foi feito antes. Eu estudei tanto para o Enem que tirei 1000 na redação. Olha a consequência, o resultado do meu esforço. Beleza?
A próxima oração é aquela que indica uma condição. A oração adverbial condicional é aquela que aponta uma condição. Ou seja, o fato da oração principal só vai acontecer se o outro fato também acontecer. Então você tem dois acontecimentos, fato 1, fato 2, que estão diretamente ligados. Esse aqui só se realiza se o primeiro se realizar também. Então, isso é uma ideia de condição. Principal conjunção condicional é a palavra se, que nós vimos que pode ser também conjunção integrante, mas nesse caso ela é classificada como conjunção subordinativa. Por quê? Porque ela está aí dando a ideia de condição, ela está estabelecendo uma condição. Um fato não é certeiro, ele é hipotético. Outras conjunções que também dão ideia de condição é caso, contanto que, desde que, e assim sucessivamente. Esse desde que a gente tem que ficar atento, porque ele também pode dar ideia de tempo. Porque uma coisa é você dizer, ó, eu vou à sua casa, desde que você me receba bem. Então, é uma certeza que eu vá à sua casa? Não. Existe uma condição, você me receber bem. Então, esse desde que está dando a ideia de condição. Logo, nós temos uma oração condicional. Agora, se eu falo, desde que te conheço, você não mudou nada. Ou seja, você não mudou nada já faz um tempo. Que tempo é esse? Desde que te conheço. Observa que já não é mais uma questão de condição, uma questão de tempo. Tá, mas voltando aqui para as condicionais. Olha os exemplos. Se o regulamento do campeonato for bem elaborado, certamente o melhor time será campeão. É uma certeza que o melhor time ganhará? Será campeão? Não. Para que isso aconteça, o regulamento tem que ser bem elaborado. Então, ó, há uma condição. Se acontecer isso. Uma vez que todos aceitem a proposta, assinaremos o contrato. É certeza que vai se assinar o contrato? Não. O contrato só vai ser assinado se, ou seja, uma vez que todos aceitem a proposta. Então tem que haver o aceite da proposta por parte de todos. Caso você se casa, convide-me para a festa. Olha a hipótese. Você vai me convidar para a festa. Caso, na hipótese de você se casar, não saia sem que eu permita. Sem que, qual é a condição aqui? A pessoa só vai sair em uma condição, com a permissão da outra, certo? Aqui nós temos uma oração reduzida. De novo, ó, conhecendo os alunos, o professor não os teria punido. Ou seja, o professor não teria punido se conhecesse os alunos. Então aqui nós não temos o se, mas dá para a gente perceber que ele se encaixa na ideia da frase, né? Não puniria os alunos se os conhecesse. Então, conhecendo, não puniria. Tranquilo? Como eu disse para vocês, são 9, né? Então, para não ficar cansativo, eu espero que minha fotinho não esteja cortando aí. Eu vou abaixar aqui um pouquinho, depois a gente sobe. Vamos falar da oração que é conhecida como oração concessiva. O que é uma oração concessiva? É aquela que indica uma concessão. Ah, tá bom, Aro, legal, mas que diabo é concessão? A concessão, gente, em termos gramaticais, seria mais ou menos o seguinte. Você tem duas ideias, sendo que uma ideia é contrária à outra. É como se uma ideia fosse barrar a segunda, mas isso acaba não acontecendo. Ficou confuso? Deixa eu tentar explicar direito. Então você tem dois acontecimentos. O primeiro acontecimento, ele aparentemente teria força e condição para impedir o segundo, mas ele não impede. Ó, antes de ler aqui, eu vou falar um para vocês. Eu tirei uma excelente nota no Enem, apesar de que não estudei muito. Observa que as ideias são contraditórias. Se eu não estudei muito, o lógico seria ter tirado uma nota baixa, mas tirou uma nota boa. Então, ó, ela é o oposto da consequência. A consequência vai acontecer o que se esperava, uma questão lógica. Na concessão, acontece o oposto do que se esperava. A principal conjunção concessiva é a conjunção
embora. Mas essa oração também pode ser introduzida por conquanto, ainda que, ainda quando, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que. Ó, para a gente entender bem aqui as diferenças, porque às vezes as pessoas confundem concessão com condição. São coisas distintas. Vamos entender. Só irei se você for. Ó, a pessoa só vai se a outra for. Aqui nós temos uma condição, está estabelecendo uma condição, tá certo? Eu posso até ir, desde que você vá também. Então, há uma hipótese para minha ida, que é você ir também. Então, é uma condição. Aqui, ó, irei mesmo que você não vá. Então, a minha ida é uma hipótese? Não. A minha ida é uma certeza, mesmo que haja uma contradição, que haja uma força contrária, que seria o quê? O fato de você não ir. O fato de você não ir poderia até me impedir de ir, mas não vai impedir. Então, houve uma concessão. Perceberam a diferença entre as duas ideias? Condição e concessão. Vamos ver aqui outros exemplos de orações concessivas. Embora fizesse calor, levei agasalho. Ó, o calor poderia ter impedido a pessoa de levar o agasalho, mas não, era uma pessoa prevenida, então ela levou o agasalho a si mesmo, mesmo fazendo calor. Tá? Ela quis garantir e levou o agasalho. Conquanto a economia tenha crescido, pelo menos metade da população continua à margem do mercado de consumo. Ó, metade da população não consegue consumir, não consegue ter acesso ao consumo, mesmo a economia tendo evoluído. A palavra conquanto aqui é mesmo que a economia tenha crescido. Essa palavra está indicando uma contradição. A economia cresceu, mas o povo não viu o resultado disso. Tá? Agora um exemplo de oração reduzida, né? De oração concessiva reduzida. Foi aprovado sem estudar. O fato de a pessoa não estudar impediu a sua aprovação? Não impediu. Então houve aqui uma concessão, uma contradição. Então nós temos uma oração concessiva. Tranquilo? Então, pessoas, essa foi a primeira parte das orações adverbiais. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês ainda têm alguma dúvida em relação à oração subordinada adverbial, coloque aqui nos comentários, que aí eu tento ajudá-los, tá certo? Eu volto a qualquer momento com o segundo vídeo, com a segunda parte das orações adverbiais. Nós vimos 4, né? Então faltam 5. Não se desespere, porque se você não tiver entendido, você volta o vídeo e assista novamente. Se você gostou, espalhe esse vídeo por aí, mande para os seus amigos. Se você não gostou, mande para os seus inimigos. Volte mais vezes e a gente se encontra daqui a pouquinho com o resto dessas orações. Tá certo? Tchau. Fui!